O tema da live de hoje é sobre os métodos para diminuir a dor durante a sessão. Tudo o que a gente deve fazer para diminuir o incômodo do paciente. Porque na maioria das vezes, a dor do paciente faz com que ele prorrogue o protocolo de escleroterapia, até mesmo desista de fazer o procedimento. Quando a gente fala que é um procedimento injetável, que envolve agulha, o paciente se assusta. E a gente sabe que, quer queira ou quer não, o líquido esclerosante que a gente vai utilizar vai ocasionar incômodo quando entra em contato com a parede do lúmen do vaso. Quando a gente faz a punção, que a gente injeta o líquido, a gente sabe que aquele líquido vai ocasionar uma certa ardência no local que a gente está aplicando. Então, os pacientes, eles se incomodam bastante. E, às vezes, não é nem a punção em si, mas o líquido em si incomoda. Vou liberar para vocês hoje 6 métodos para diminuir a dor durante a sessão. O primeiro método é fazendo escleroterapia utilizando uma seringa inadequada. Qual seria a seringa? A seringa BD de 1 ml. Gente, a seringa BD, para quem não sabe, é aquela seringa que tem agulha fixa, tá? Que a gente não pode utilizar outra agulha, já vem com agulha fixa nela, tá? É uma seringa que a gente considera seringa de tratamento de insulina, por exemplo, tá? Então, esse tipo de seringa a gente não deve utilizar. Por quê? Justamente por ter agulha fixa. À medida que a gente vai fazendo a punção no paciente, vocês sabem que um tratamento de escleroterapia não é feito apenas com a punção. Principalmente se aquele paciente ele tem muitos microvasos, tá? Então, o ideal é que a gente trabalhe com a seringa que não tenha agulha fixa. E isso vai proporcionar um conforto maior ao nosso paciente, tá certo? Então, esqueçam a seringa BD para escleroterapia. Aquele tipo de seringa foi feita para ser utilizada uma única vez e ser descartada. Então, ela não serve para o nosso procedimento de escleroterapia. A segunda dica: uma vez que você utiliza a seringa correta, né? Uma vez que você está utilizando a seringa tradicional de 1 ml, tá? O ideal é que à medida que você vá fazendo a punção, você troque frequentemente a sua agulha, tá? Então, a gente sabe que a agulha ideal para ser utilizada na escleroterapia é aquela de 30 G meio. A agulha amarelinha, para vocês entenderem, porque a maioria dos profissionais não vão se basear na questão do gaulho da agulha, mas vai se basear pela cor, né? Então, se vocês trabalham com escleroterapia, o ideal é que trabalhem com a agulha do canhãozinho amarelo, tá certo? Que é de 30 G meio. Outra dica para vocês, que eu acho que essa vocês não se atentaram, é trabalhar com uma seringa que seja rosqueável. O que quer dizer isso? Né? Quer dizer que existem aquelas seringas que a gente não consegue rosquear a agulha, tá? Então, quando a gente faz a pressão para a saída da glicose, a glicose é um pouco mais concentrada, tá? Quando a gente faz a pressão no êmbolo para a saída da glicose, às vezes a agulha ela acaba extravasando, né, da seringa. E aí isso pode ocasionar um acidente, tá certo? O ideal é que vocês trabalhem com agulha e seringa que seja rosqueável para evitar qualquer tipo de incidente, para evitar que a agulha caia da seringa em algum momento do procedimento e aí você se machuque ou machuque o seu paciente, tá certo? Terceira dica para diminuir a dor do seu paciente durante a sessão de escleroterapia. O ideal é que durante a sessão, gente, vocês apoiem ambas as mãos, esticando a pele do paciente, evitando a mobilização da agulha, tá? Então, vamos imaginar que isso aqui é a pele do meu paciente, tá certo? Quando você vai fazer uma punção no lúmen lá do microvaso, você precisa primeiramente esticar ali aquele lúmen e com a outra mão você posiciona a sua seringa para que você não fique tremendo bastante na hora de aplicar e aí isso dá um conforto maior ao paciente de vocês. A quarta dica é interromper o procedimento caso você note extravasamento de líquido esclerosante. Gente, não fiquem forçando ali no lúmen do microvaso, tá? Porque toda vez que vocês forçam o êmbolo, toda vez que você
vocês injetam mais do que deveriam. Forma como se fosse uma pápula extensiva ali, e aquilo ocasiona muito desconforto para o paciente de vocês. Então, na época que eu estava até na pós-graduação, eu aprendi, né, de forma errada, logicamente, que a gente só sabia que estava dando certo quando no final se formava um pequeno edema na região. E não precisa formar esse edema. Quando a gente sabe que está dando certo, né, que a gente está aplicando no local correto, a possibilidade da gente entender se está realmente esclerosando, colabando aquele microvasinho, é se você observa o sumiço dele à medida que o líquido vai entrando, tá certo? Lembra que o microvaso, a gente vê aquela coloração do microvaso porque o sangue passa ali. O sangue, ele tem pigmento, tá? O sangue, ele tem cor. Então, a gente consegue visualizar o microvaso porque o fluxo sanguíneo tá normal. Uma vez que você injeta a glicose, uma vez que você injeta esse líquido no lúmen do microvaso, você tá ocluindo a passagem do sangue. Por isso que na hora da injeção, você nota o vaso sumindo. Não é porque a seção, né, o efeito tá acontecendo de imediato e não vai voltar mais o microvaso. Mas é porque você ocluiu a passagem do sangue, inserindo a glicose no caminho, no lúmen do microvaso. Por isso que você vê aquele resultado de sumiço imediato. Mas se você notar, logo após a injeção do líquido esclerosante, se você esperar pelo menos uns 3 minutinhos, você vai notar o retorno do fluxo sanguíneo e aquele vasinho normalmente ele vai reaparecer. Por quê? Restabeleceu ali o fluxo normal de sangue, o sangue tem pigmento, tem cor, e aí a gente consegue visualizar novamente o microvaso, tá certo? Então, essa é a forma de vocês observarem se o procedimento está sendo realizado da forma correta ou não. Não é formando a pápula no final da aplicação, é justamente observando se aquele microvasinho, se você acertou o lúmen, se o líquido está diretamente no microvaso através do sumiço à medida que você vai injetando, tá certo? Quinta dica, pessoal. Não insista na injeção do líquido no mesmo local. Tá? Se você errou o lúmen do microvaso, digamos que você iria acessar um microvasinho, uma telangiectasia, que é muito fininha. E essa telangiectasia, você estava com um pouco mais de dificuldade. E aí você tenta a primeira vez e não consegue acertar o lúmen daquela telangiectasia. Como é que eu sei que eu não acertei o lúmen? Bem, a telangiectasia, quando você injetou o líquido, ela não sumiu. Se ela não sumiu, é porque você não acertou o lúmen de forma alguma. Minha dica, não insista novamente naquele ponto de entrada que você não acertou. Se você insistir no mesmo ponto de entrada, o que é que vai acontecer? O risco de necrose vai aumentar, o risco de inflamação vai aumentar, né? O risco de você hiperpigmentar aquela região vai aumentar, tá certo? Então, o ideal é que você procure outro ponto de entrada para realizar novamente a sua punção, tá certo? A quinta opção é o uso de lidocaína. Só que tem um porém, pessoal. A lidocaína, ela até tem um efeito anestésico interessante, tá? O paciente ele consegue ter um conforto maior após algum tempo, após a ação dela, né? Ela age em torno de 15 a 20 minutos, tá? E a gente sabe que o maior incômodo do paciente, às vezes, não é nem a punção. Por quê? Porque a agulha é de 30G meio, tá? É uma agulha muito fininha, tá? O bisel é bem tranquilo de você puncionar ali na escleroterapia, principalmente se você vai trocando essa agulha. Agora, o que é que acontece, né? Se você associa a glicose com a lidocaína, você vai dar um conforto maior nos próximos 10 minutos após o procedimento, que é aquele tempo em que o paciente ele começa a sentir a ardência do líquido na parede do endotélio, tá? Então, esse conforto nesse aspecto é interessante, só que tem um porém. Quando você usa glicose com lidocaína, a probabilidade do seu paciente ter um processo alérgico é muito maior, tá? E aí pode acontecer, gente, de você trabalhar com lidocaína em vários pacientes e o paciente não ter alergia, mas vai ter um premiado que quando você associa a glicose com a lidocaína, ele pode ter um quadro alérgico, tá? E aquele microvasinho, ele vai inflamar, o paciente vai sentir coceira o tempo todo, tá? Então você vai ter que provavelmente entrar
com algum anti-inflamatório, né? Você vai ter que entrar com corticoide ali na região que você fez a aplicação. Vai ser incômodo para o paciente, porque ele vai começar a coçar a região, pode ocasionar pequenas lesões na pele, tá certo? Então, tenham muito cuidado com essa associação. Às vezes, o paciente ele já é muito alérgico, tá? E aí, você não nota isso numa anamnese bem feita e acaba associando a lidocaína com a glicose. E o que é que acontece? Alergia. Com relação aos sintomas de alergia, o paciente normalmente, as veias que você injetou ali o líquido fica extremamente dilatada, tá? Na região que foi aplicado. O paciente relata que tá coçando bastante o procedimento e que tá ardendo muito. E isso por muitos dias, certo? Então, esse é um quadro alérgico na região da aplicação, tá certo? Então, toda aplicação que você fez com lidocaína pode acontecer isso, tá? E aí, o que é que eu faço? O que é que a gente pode fazer para aliviar, tá? A dor, o incômodo do paciente se não usa lidocaína de fato. Bem, eu já falei para vocês não utilizarem agulha BD, tá? Pela agulha ser fixa. Já falei para vocês também trocarem frequentemente a agulha de 30G, porque ela vai perdendo o corte, tá? Ela vai perdendo a punção do bisel, tá certo? Então, trocar a agulha é muito importante, tá? Já falei para vocês apoiarem as mãos para realizar a punção, esticando a pele do paciente. Isso já vai dar um conforto maior. Já falei também para interromper a sessão, para interromper o procedimento, na verdade, se você nota que tá extravasando o líquido além do lúmen do vaso, tá? Porque pode ocasionar uma inflamação perivascular que vai ter consequências severas mais na frente, tá? Já informei também que a gente não deve puncionar o mesmo local se não acertou o lúmen, tá? Procura outro local para puncionar. E já informei também que a gente não deve ou deve evitar a associação da glicose com a lidocaína, principalmente nos quadros em que o paciente ele traz uma lista de alergia pra gente durante a avaliação, tá? Então, o que é que a gente pode fazer de diferente para aliviar o incômodo do paciente? Gente, tem um especialista que eu gosto bastante de ler a respeito dos artigos dele, que é o Tarcísio Riviero. Ele fala que a dor, de fato, é o grande temor do paciente que vai fazer escleroterapia, tá? Ele é um dos pioneiros no Brasil em resfriamento. E ele citou a seguinte frase, inclusive eu vou ler até a frase do Tarcísio, como ele citou na íntegra. Ele fala assim, ó: o efeito analgésico começa quando a temperatura da pele alcança aproximadamente 13 graus. Como é que a pele consegue alcançar 13 graus, tá? Quando você, profissional, faz uma aplicação de gelo 2 minutos antes da aplicação de escleroterapia. Então, se você coloca, por exemplo, uma bolsa de termogel personalizada ali na região que você vai fazer o procedimento por 2 minutos, você consegue a analgesia do seu paciente, certo? Então, você pode sim aliviar aquela região com uma bolsinha de gelo personalizada. Lembrando que a gente não consegue tirar todas as dúvidas aqui, tá? Então, para que vocês possam aprender muito mais a respeito da escleroterapia, eu vou disponibilizar a partir do dia 6 aulas gratuitas a respeito da técnica, a respeito da avaliação e a respeito do acompanhamento. E para que vocês possam participar dessas aulas gratuitas, é só se inscrever num link que eu disponibilizei na minha biografia do Instagram. Então, você não pode perder. A partir do dia 6, eu começo a liberar a primeira aula, tá certo? Qual a quantidade de glicose que deve ser feita por sessão? Gente, até então não existe um consenso a respeito disso, mas a gente fala que em pacientes saudáveis, a gente não deve ultrapassar 10 ml por sessão. Eu, Mayara, por segurança e também por comodidade, não ultrapasso 5 ml, tá certo? Até porque se a gente começa
a ficar muito tempo ali com o paciente, não vai ser laboral pra gente, por conta da nossa própria coluna, tá? A gente sabe que é um procedimento que a gente tem que ficar com postura, tá? E às vezes, à medida que a gente vai fazendo o procedimento, a gente acaba perdendo a postura. Se você coloca 10 ml numa só sessão, isso vai comprometer a sua postura, tá? E você vai ter problemas futuros. Eu, principalmente, gosto de trabalhar com 5, para também não ter nenhum tipo de problemas de intercorrência relacionado à quantidade de glicose que eu utilizei numa única sessão. E, por mais que o paciente ele tenha muitos microvasos, não tem necessidade de você ultrapassar 10 ml por sessão. Gente, 10 ml é um frasquinho, tá certo? Que a gente compra, então é muita coisa. No máximo 5 ml, tá certo? Mas se o paciente ficar com a bolsa por mais de 2 minutos, pode ocasionar alguma queimadura na pele? Isso é muito raro, tá? Por quê? Porque o paciente ele fica por 2 minutos numa região, depois ele troca a região, tá? Normalmente, quando ele vai fazer a sessão de escleroterapia, não é só em um local que ele vai fazer, são em outros locais. Então, ele vai realizando a analgesia em diferentes locais até que ele vai ser chamado. E quando você nota, né, a região ali que ele estava realizando a analgesia já está resfriada, tá? E para vocês terem noção, essa analgesia ela vai durar em torno de 3 a 4 minutos. Então, dá tempo sim de você puncionar aquele microvasinho que tava com a bolsinha de gelo lá por 2 minutos, tá certo? Gente, com relação a esse gel imediato que eu gosto de utilizar é o Irudoide, tá? Pra mim, ele é padrão ouro para pós-procedimento, pós-sessão de escleroterapia imediata. Se você quiser prevenir hipercromia, se você quiser prevenir até necrose, né, pequenos pontos necróticos, você pede para o seu paciente utilizar o Irudoide pelo menos 2 vezes ao dia. E uma vez que você faz o procedimento, você finaliza o procedimento com o Irudoide na região, tá certo? Compressão não acelera a absorção da glicose. Gente, a função da glicose é justamente atingir ali a parede do endotélio do vaso, tá? Uma vez que a glicose atinge ali o endotélio daquele vaso, atinge a parede, o que é que ela vai fazer? Por osmose, ela vai desidratar aquela parede, tá certo? Então, essa questão da absorção da glicose não importa. O que importa é que a glicose, uma vez que é injetada no lúmen, ela consiga ter contato com a parede do endotélio para ocasionar a desidratação daquela parede, para ir esclerosando à medida que as sessões vão acontecendo e esclerosando aquele microvasinho, tá certo? Eu vou falar sobre isso na aula do dia 6, tá? Então, vocês não podem perder. Qual o tipo de atadura que eu uso? É a atadura elástica que o paciente pode comprar em farmácia, tá certo? Numa sessão, a gente pode trabalhar a perna toda ou a área. Gente, eu considero uma sessão de microvasos em torno de 30 minutos. Então, eu só fico com o paciente 30 minutos. Em 30 minutos, eu consigo fazer até 5 ml de glicose, e às vezes até mais. Então, o paciente de escleroterapia só fica comigo no máximo 40 minutos. Então, eu vou intercalando perna direita e perna esquerda, tá certo? Sobre a glicose de 50%. Vocês sabem que tem vários tipos de glicose, né? Tem a glicose a 50%, tem a glicose a 75%, tem a glicose a 75% com lidocaína. Eu, Maiara, tenho na clínica as duas glicoses, tanto a 50% quanto a 75%, tá? Na maioria dos casos, eu vou utilizar a glicose de 75%. Porém, vai ter aqueles casos em que eu vou precisar utilizar a glicose de 50%. Então, a gente precisa estar muito atento na anamnese para saber qual o caso que eu utilizo glicose de 50% e qual o caso que eu utilizo a glicose de 7,5%, tá certo? Qual a técnica que eu uso para fazer asepsia no local? Álcool. Álcool a 70%, na verdade eu peço já pro meu paciente, ele já vir de casa, né, tomado banho, utilizar um sabonetezinho antisséptico na região, e quando ele chega no consultório, o que é que eu faço? Eu faço asepsia com álcool a 70%, tá? Não tem segredo. Com relação à atadura, existe um grupo de profissionais que vai defender o uso da atadura, porque eles falam que a compressão melhora o resultado e melhora também a absorção dos ativos que você vai colocar de forma imediata, e existe aquele grupo, inclusive fala até que vai prevenir algumas intercorrências, tá?
como por exemplo a formação de microtrombo. Mas existe aquele grupo que fala que não há necessidade. Eu, Maiara, sou do grupo que fala que precisa, tá? Então, todo meu paciente que vem fazer a sessão de escleroterapia, eu utilizo a atadura elástica. E olha, com isso, eu evitei muitos tipos de intercorrência. Eu conheço amigas minhas que já tiveram microtrombo, que já tiveram após escleroterapia flebite, e eu nunca tive esse tipo de intercorrência, porque eu tomo todas as condutas, eu faço todas as condutas e protocolos da literatura científica que vai evitar qualquer tipo de intercorrência relacionada a isso, tá? Gente, muito obrigada por hoje, tá? Amanhã tem mais uma live a respeito do tema e aí eu vou esclarecer mais dúvidas de vocês, tá bom? Um forte abraço e até a próxima live.